Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estou gravando esta série de vídeos um pouco para orientar as pessoas que seguem o meu site com relação a toda essa situação atual da pandemia do novo coronavírus e essa doença decorrente que é o Covid-19. A razão de ser desses vídeos é, fundamentalmente, uma orientação espiritual, né? Mas antes da gente começar com as orientações espirituais, eu gostaria de convidar você a uma atitude de verdadeiro fiel católico. No Concílio Vaticano I, a Igreja, ela condenou 2 erros. Um é o fideísmo e outro é o racionalismo. Por que ela fez isso? Ela fez isso porque existem 2 luzes que iluminam a nossa inteligência. Você só tem uma inteligência. Mas a sua inteligência ela pode ser iluminada pela luz natural da razão. E o fideísmo diz, não, é só a fé. Ou então pela luz sobrenatural da fé. E o racionalismo diz, não, só a razão. São 2 luzes. É uma inteligência só, mas são 2 luzes que podem chegar até mim. Então, diante dessa realidade da pandemia do novo coronavírus, o que é que nós temos para dizer que nós vamos abordar esse tema, mas temos que abordar este tema usando estas 2 luzes e não uma luz só. A gente vê muito posicionamento desequilibrado na internet exatamente porque as pessoas estão querendo voar com a asa só. Fé e razão. A luz natural da razão e a luz sobrenatural da fé. Bom, a luz sobrenatural da fé pode nos dizer muitas coisas e nós vamos fazer outros vídeos comentando toda essa questão sobrenatural. Se o coronavírus, o que é um castigo, não é um castigo, como fazer, etc. Como é que nós vamos fazer para ficar em casa ou não ficar em casa, etc. Tudo isso, gente. Mas uma coisa, a luz sobrenatural da fé nos diz. Nós precisamos rezar. Rezar muito e crescer nas virtudes nesse tempo, fazer penitência, porque nós cremos que Deus pode intervir. É isso que nos diz o decreto da penitenciaria apostólica, quando fala das indulgências, nós vamos ter um vídeo sobre as indulgências, não é? Em que ele diz assim, que o fiel deve implorar a Deus Todo-Poderoso a cessação da epidemia, primeira coisa. Segunda coisa, o alívio dos que estão aflitos. E terceira coisa, a salvação eterna, quando o Senhor chamou a sua presença. Então, quer dizer, nós sabemos aqui que nós podemos pedir a Deus que pare a epidemia, nós podemos pedir a Deus que alivie quem está sofrendo, ajudando os médicos, iluminando enfermeiros, assistentes, cuidadores, os próprios doentes. E nós podemos pedir para as pessoas que morreram que, se estão salvas, que elas saiam do purgatório e já vão direto para o céu. Para consolá-las e aliviá-las, sufragando as almas delas no purgatório. Essa nossa atitude, essa é a atitude da oração. Então, só isso já põe um sentido sobrenatural. A luz sobrenatural da razão nos diz que a oração ela é eficaz, ela faz. Agora, dia 25 de março, a igreja tradicionalmente faz rogações. E nós devemos fazer ladainhas, rogações, pedir a Deus, suplicar para que Ele verdadeiramente nos escute. Mas, por outro lado, nós temos a luz natural da razão.
A luz sobrenatural da fé diz que a gente tem que rezar, mas a luz natural da razão nos diz que nós sabemos perfeitamente como é que esse vírus é transmitido. E esse vírus é transmitido pelo contato. Então, é irracional, é tentar a Deus você agora querer provocar aglomerações. Então, muito justamente, estão sendo dadas orientações nas várias dioceses do mundo de que sejam evitadas aglomerações. Isso significa, por exemplo, entre outras coisas, que não deve mais haver a celebração pública da Santa Missa. A Santa Missa vai continuar sendo celebrada, pelo menos eu da minha parte, eu irei continuar celebrando a Santa Missa. Mas não tem sentido nenhum eu encher na igreja de fiéis que vão se contaminar uns aos outros e depois, as estatísticas estão demonstrando, os mais velhos é que irão padecer. Ou seja, os padres estão nos traindo, nos abandonaram, agora nós somos como ovelhas sem pastor, não tem mais missa pública, os padres estão com medo de ser contaminados. Olha, gente, sinceramente, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim, eu não tenho medo nenhum de ser contaminado, não é esse o meu problema. Eu posso ser contaminado. Dentro das estatísticas, pela minha idade e pela minha situação de saúde, se eu contrair este vírus, pela estatística, eu teria um forte resfriado, pode ser que eu precise ser entubado, tudo, etc e tal, porque também jovens, isso acontece também com jovens. Mas pelas estatísticas eu não estou naquelas pessoas mais fragilizadas e em perigo. Só que é irresponsabilidade minha eu ficar agora num confessionário fechado, onde acabou de entrar um jovem contaminado, ele sai e entra logo em seguida um velhinho. Ou seja, eu estou colocando isca para o pobre velhinho devoto que quer se confessar, que está bem de saúde, que não está nesse momento correndo risco de morrer. Está bem de saúde, mas eu estou lá, ele vem naquele ambiente lá para contrair o coronavírus. Isso não tem sentido. Eu fazer uma aglomeração de fiéis para um jovem saudável que com o coronavírus, provavelmente, pela estatística digo, provavelmente só vai ficar gripadão. O jovem gripadão dá um espirro em cima da vozinha. E vovó termina tendo as consequências trágicas disso. Então, gente, não é uma questão de medo, é uma questão de caridade. Santo Tomás de Aquino nos diz que, diante dos flagelos, ou seja, diante dos sofrimentos, como é a questão de uma pandemia, né? Vamos usar a linguagem tradicional, diante da peste, né? Santo Tomás de Aquino nos diz que diante de um flagelo, nós temos que crescer na virtude. E a virtude aqui é o amor a Deus, um amor sobrenatural a Deus, que também se manifesta no cuidado para com o irmão. Então, essas bravatas, essas coisas que a gente está ouvindo na internet, essas bobagens, a igreja agora não tem mais fé, os santos faziam rogações, procissões, etc. São Gregório Magno fazia procissão na frente do Castelo Sant'Angelo, não sei o quê. Gente, eu creio. A luz sobrenatural da razão me diz, número 1, que São Gregório Magno era São Gregório Magno, era santo, e certamente ele fez aquilo inspirado por Deus. Segundo, também me diz, a luz natural da razão me diz que São Gregório Magno provavelmente não fazia ideia de como aquele troço era transmitido.
e que, portanto, não tem sentido fazer hoje, sabendo que nós sabemos, pela luz natural da razão, fazer agora uma procissão, uma aglomeração, uma missa pública onde você traz os fiéis todos juntos para serem contagiados. Isso é irracional, isso é louco e isso é tentar a Deus. Porque Deus está te dando a luz da razão e você está obrigando Deus a fazer um milagre. O que você está fazendo pode parecer um ato muito virtuoso de santo, mas você está pecando, tentando a Deus. Porque você sabe, você tem a luz natural da razão. Agora o pessoal diz, eu sou católico tradicional. Como você é católico tradicional sendo fideísta desse jeito? Isso é fideísmo. Isso é loucura. Nós sabemos perfeitamente que o contágio se dá ou por partículas no ar, o perdigoto, aquela gotícula de saliva que toca um lugar e depois você vai, coloca as mãos nos olhos, na boca, na mucosa nasal. É desse jeito que se dá o contágio. Proximidade com o hálito da outra pessoa. Como é que nós vamos, sabendo que é assim? Nós sabemos, Deus nos deu inteligência para descobrir. Como é que eu, sabendo disso, eu vou agora obrigar Deus a fazer um milagre porque eu quero ter uma aglomeração, porque eu sou tradicionalzinho? Gente, você é louco, você não é tradicionalzinho. Você é louco. Então, gente, não vai ter missa pública. Por quanto tempo? Por quanto tempo a racionalidade nos pedir? As pessoas não estão morrendo de brincadeira. As pessoas estão morrendo realmente. Então, os decretos que falam que não deve haver aglomeração de fiéis, não deve haver missa pública, são decretos perfeitamente racionais. Sei que o fraseado de alguns decretos, de alguns lugares, de algumas dioceses, às vezes tem um sabor um pouco naturalista, sem sobrenaturalidade. Sei de tudo isso, gente, isso é o fraseado, perdoa quem escreveu, não sei, etc. Não é o problema. O problema agora é nós entendermos que nós sabemos como o vírus é transmitido. Em tempo, é evidente também que é dever dos sacerdotes dar assistência ao fiel que necessita em artigo de morte. Ou seja, o fiel precisa, vamos supor, o fiel começa a manifestar os sintomas de dificuldade respiratória e vai ser internado. Ora, infelizmente, pelas autoridades sanitárias, do jeito que a coisa está se comportando, vai ser muito difícil esse padre entrar no UTI. Então, não é absurdo que você telefone para o padre, telefone na secretaria paroquial, padre, estamos indo para tal hospital, etc e tal, o senhor poderia na porta do hospital, por favor, dar absolvição para essa pessoa que vai ser internada. Pode ser na porta do hospital, que seja. Estamos indo, o senhor vem conosco. Entende? Ou então vai atender a pessoa num lugar arejado, com máscara. Sempre as precauções de contato com doentes, ou seja, a mesma precaução que o cuidador tem com o doente, o sacerdote deve ter. O sacerdote é um cuidador. É evidente também que o sacerdote, por exemplo, um sacerdote já de idade,
com dificuldades pulmonares, não vai ser ele o primeiro da lista a ir lá, né, fazer esse tipo de coisa. Gente, procura um padre mais jovem. Então, agora, se só tem ele, tudo bem, aí é dever dele também, mesmo correndo risco, porque ele está aí para isso, heroicamente, se só tem ele. Mas eu quero que vocês entendam que a igreja, né, ao tomar estas medidas de fazer com que as missas sejam celebradas privadamente, ela não está sendo nem covarde e nem deixando de ser mãe. Fique em casa, obedeça. Nos outros vídeos nós vamos dizer como é que isso vai se dar. Eu sei o grande sofrimento que está causando em você não poder ir à missa. Quando eu dei essa notícia para os fiéis, eu vi os olhos dos fiéis marejados, aquele nó na garganta, aquela coisa, como nós vamos ficar sem missa? Mas, meus queridos, vocês não estão sem missa. Vocês estão sem participar da missa presencialmente. Nós, padres, pelo menos da minha parte, eu tenho certeza, um número grande de sacerdotes está oferecendo o sacrifício e você pode em casa rezar e se unir a esse padre que está erguendo agora. Em algum lugar do mundo, um padre está erguendo a hóstia, mesmo fechado na sua capela privada. E adorar o sacrifício redentor. Que outros frutos tirar disso tudo e como viver esses tempos vai ser assunto de nossos próximos vídeos. De qualquer forma, gente, obedeçam, fiquem em casa, não é brincadeira. Vivam a quarentena de vocês, evitem contato, cuidem dos idosos. Jovens, pelo amor de Deus, quantos idosos vão ser contaminados por jovenzinhos irresponsáveis que dizem que é só uma gripezinha. Nós não podemos ser irresponsáveis assim. A caridade é que deve nos mover. Caritas Christi urget nos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.